segunda tua vontade de Deus. E seja, Pai, para a exaltação e engrandecimento do teu nome, Pai, depois de tocar o teu Espírito sobre a vida do teu filho. Faz-nos se aprada essa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, paz do Senhor a todos, amém? Amém. Estou muito feliz em poder estar com os irmãos. E já que a energia acabou, a gente vai no gogó mesmo, né? Aleluia. Se vira. A igreja primitiva não tinha som, não tinha. E o povo pregava no gogó e era uma alegria. Aleluia. É a energia que vai fazer a gente deixar de falar da palavra. Aleluia. Deus colocou no meu coração uma palavra, esse aqui é o capítulo 37, que tem a mesma finalidade, já que fala de restauração. Aleluia. Quero agradecer ao pastor Paulo pelo convite. Como foi falado, estou numa campanha no monte de 12 dias e saindo daqui eu estou indo direto para o monte, então foi difícil ter mantido contato com o pastor. Desejo também aos irmãos um feliz 2016. Aleluia. E esse ano Deus venha nos dar vitória, irmãos. Foi um ano passado difícil, um ano de percas, provas na minha vida, mas eu creio que esse ano Deus vai fazer milagres e Deus profetiza para os irmãos também. Aleluia. Em nome do Senhor. Deus abençoe o vaso ali que nos emprestou aqui no tablet, que fica melhor para a gente ver aqui. Ezequiel capítulo 37, nós vamos ler alguns versículos que diz assim: E veio sobre mim a mão do Senhor, e por seu espírito ele me levou a um vale de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, poderão reviver estes ossos? E eu respondi: Senhor Jeová, tu o sabes. Então ele me disse: profetiza a esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, Jeová, a estes ossos: farei entrar em vós o espírito, e vocês terão vida. Porém tendões em vós, e farei aparecer carne sobre vós, e vos cobrirei com pele, e porei o espírito sobre vós, e vos terão vida. Então vós sabereis que eu sou o Senhor. Eu profetizei como me foi dada a ordem. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. E eis que os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia neles espírito. Depois ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, sopra dentro esses mortos para que vivam. E profetizei conforme a ordem que eu recebi, e o espírito entrou neles, e receberam vida, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Aleluia. Obrigado. Deus abençoe. Preste aqui atenção, eu sei que minha voz lá não é. Eu não tenho voz de pregador, que voz de pregador é aquela voz grossona, aquela voz rouca. Minha voz ela é fina e de tanta gente gritar ficou mais ou menos, né? Então, me ajuda aí em nome de Jesus Cristo, para que a gente possa entender o que Deus vai falar conosco pela palavra. Aleluia. Primeira coisa que eu quero destacar para vocês é a chamada do profeta Ezequiel, que eu acho muito interessante que Ezequiel é um profeta que eu poderia chamar um profeta meio esquizofrênico. As formas que Deus se comunicou com ele foi uma forma muito misteriosa, muito difícil da gente entender. No entanto, que você vai ver dificilmente pregar o livro de Ezequiel fora o capítulo 37 e o capítulo 47, pois aproximadamente 80% das profecias de Ezequiel elas são baseadas por visões e parábolas. Ezequiel ele foi um profeta no meio do cativeiro, todos nós sabemos, e no período em que ele foi levado em cativeiro, lá em meados de 597 a.C., ele tinha cerca de 25 anos. E é interessante que Ezequiel ele passou alguns problemas pessoais quando ele foi levado em cativeiro, porque primeiramente Ezequiel não tinha culpa que a nação de Judá estava afastada de Deus. Ezequiel era um crente, era um sacerdote, ele era filho de um sacerdote, e ele tinha todos os parâmetros também para seguir a mesma função que o seu pai seguiu. Porém Deus vai pôr uma vírgula na sua trajetória para mostrar a Ezequiel que o que prevalece na vida de cada um de nós não é, primeiro, a nossa vontade,
Segundo, não é a vontade dos nossos pais, não é a vontade dos nossos amigos, dos nossos familiares, mas o que permanece e prevalece na nossa vida é a vontade soberana de Deus. Então, Deus vai deixar bem claro para ele que o que vai prevalecer na vida de Ezequiel é a vontade de Deus. É natural que nós fazemos planos, é natural que nós fazemos projetos, é natural que nós fazemos promessas para o começo do ano, é natural que nós nos organizemos para que algumas coisas venham acontecer. Só que nós devemos entender que acima do que nós queremos, planejamos, pensamos e até mesmo pedimos, está a vontade soberana de Deus. E nem sempre a vontade soberana de Deus, ela vai coincidir com aquilo que nós queremos. Nem sempre. E esse é o maior desafio. É quando você faz um projeto de vida, é quando você arquiteta algo para você e vem Deus e vai na contramão do que você pediu. E é a dificuldade que nós temos em entender a vontade de Deus para nós. Talvez a princípio seja difícil entendermos a vontade de Deus, mas no final Deus ele sempre faz que nós compreendermos que aquilo que Ele tem para nós é o melhor dele para cada um. Então veja bem, Ezequiel, a história diz que a esposa dele morreu 2 anos antes dele ir para o cativeiro. Então ele já tinha um problema psicológico ali a ser tratado, um problema conjugal. Ele perdeu a esposa dele que foi morta. Segundo, ele está numa terra que não era a terra dele, ele está em Babilônia. E o capítulo 1 vai dizer que Ezequiel ele ficou próximo ao rio Quebar com cerca de 10 mil judeus. A segunda leva de cativeiro foram pessoas da linhagem sacerdotais, pessoas que tinham cargo de levita e pessoas que tinham habilidade de trabalhar com prata e com ouro. Nabucodonosor ele tinha uma estratégia militar de trazer os povos que ele havia derrotado para dentro do seu país, para que esses povos viessem trabalhar para o seu reino. E Ezequiel estava próximo ao rio Quebar juntamente com muitos judeus. Só que ele vai dizer que o Senhor apareceu a ele. Observe que quando Ezequiel fala o Senhor apareceu, a expressão aparecer para o português, ela tem uma ideologia de vir de repente, porque ninguém fala que vai chegar. A expressão aparecer denota surpresa, denota algo inesperado. Olha que coisa profunda que Deus quer dizer para Ezequiel. Ele estava no rio Quebar, ele havia perdido a esposa, ele estava cativo numa terra longínqua, o inimigo até então estava prevalecendo, e ele vai dizer que Deus apareceu a ele. Deus vai aparecer para querer dizer a Ezequiel: eu chego quando você menos espera. Eu venho. Você pode receber essa palavra de Deus. Você pode levantar a mão na machucada. Eu estou sentindo a presença do Senhor. Aleluia. Deus está dizendo para você que Ele vai aparecer quando você pensar que está tudo perdido, que está tudo acabado, quando você pensar que não tem jeito, quando as pessoas olhar para você e dizer já era. Deus está dizendo aí que eu vou aparecer para mostrar que eu estou no controle da sua vida. Aleluia. Irmão, Deus sempre aparece quando a gente menos espera. A aparição de Deus é quando você menos espera. Os discípulos estavam em alto mar em Mateus 14, 22. E eles pensaram que eles iam naufragar. De repente eles vêem alguém andando nas águas. E quando eles pensaram que era um fantasma, Jesus grita: primeiro, tem de bom ânimo. Porque ninguém consegue vencer os problemas se não tiver bom ânimo. Segundo, não temam, sou eu. Jesus quer dizer para eles: primeiro, tenham bom ânimo. Segundo, fiquem tranquilos que eu apareço quando parece que está tudo perdido. Jesus falou para você nessa noite: pega essa palavra. Ele vai chegar quando parecer que está tudo perdido na tua vida, na tua casa, nos teus projetos. E Deus vai chegar, irmãos. E a forma de Deus chegar é tremenda. Ezequiel primeiro vai dizer que ele vê Deus sentado no trono. Presta atenção na visão para você ver se não é coisa de gente doida. Primeiro, ele vai dizer que Deus estava sentado no trono, aí tudo bem. Segundo, ele vai dizer que na frente do trono ele viu 4 seres, que quando ele olhava para o rosto de um ser tinha um rosto. E ele vai dizer assim: quando eu olhei, o rosto era como de um homem. Depois virou a cabeça, o rosto era como de uma águia. Depois virou a cabeça, era de um leão, e depois de um boi. Depois Ezequiel viu na frente dos 4 seres rodas dentro de rodas que zigue-zagueavam de um lado para o outro, conforme o Espírito as guiava.
E para finalizar, ele diz que dentro das rodas haviam olhos. Isso aqui é coisa de doido. Como que a gente vai entender um trem desse, como diz o mineiro? Primeira coisa, vamos começar pelo trono. Toda vez que a Bíblia fala de trono, ela está falando de poderio, de senhorio, de governo, de comando. Então, quando Deus está sentado no trono, que Ezequiel está vendo Deus no trono, a primeira coisa que ele vai entender é que Deus estava no governo de todas as coisas. Mas os judeus estão cativos, mas não significa que Deus perdeu o controle. O país pode estar em crise, mas não significa que Deus perdeu o controle. Você pode estar passando provações dentro da tua família, não significa que Deus perdeu o controle. Pode ter vindo a enfermidade, pode ter vindo o desemprego, mas isso não significa que Deus perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu o controle. É por isso que o crente não se preocupa com crise, que vem crise, sai crise, porque acima do governo humano, acima dos reis, acima dos poderosos, está Deus sentado no trono dizendo: eu estou no governo da sua vida. Aleluia. Irmãos, Isaías no capítulo 6:1, Deus sentado no trono, e ele foi chorar a morte do tio Uzias que morreu. A ideia de Deus aparecer no trono é dizer: se aí embaixo o trono ficou vazio, fica tranquilo que aqui o trono está ocupado. Se aí morreu a liderança, aqui eu estou no controle da situação. João, quando foi arrebatado na ilha de Patmos, ele vai ver dois tronos. No capítulo 4 ele vê o trono do Pai, no capítulo 5 ele vê o trono do Filho. E o que é interessante é que quando ele vê o trono do Filho no capítulo 5, ele vai dizer: eu vi um livro selado por dentro e por fora, e eu chorava porque ninguém era digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos. Aí Jesus se levanta do trono e diz: eis aqui a raiz de Davi, o tronco de Jessé, aquele que reviveu para abrir o livro e desatar seus selos. Escute aí. Ele vê Jesus levantado do trono, porque Jesus está dizendo: João, não chora, eu estou no controle. Sabe o que é mais interessante? É que a palavra livro ali no grego é história. Sabe o que Jesus quer dizer para João? Não chora, porque eu estou na história da sua vida. Você pode receber de Deus? A ideia de Jesus é: João, não chora porque eu comando a tua história. Eu escrevi a tua história e ninguém vai apagar, diz o Senhor. Ele escreveu a história da tua família. Ele escreveu a história desse ministério. Ele está sentado no trono para dizer: eu escrevi a tua história e o diabo não vai apagar a história que eu escrevi. Ele escreveu a nossa história. Aleluia. Primeira coisa que Ezequiel vai entender: Deus está no governo. Deus está falando para você que Ele está no governo. Segunda coisa, quando Ezequiel está vendo 4 seres, rosto de águia, de homem, de boi e de leão, ele está falando dos 4 aspectos da magnitude de Deus. O rosto de homem fala da sua inteligência. Deus deu ao homem no ato da criação algo que o homem tem, que veio da parte de Deus. Quando Deus fez o homem, aparece a palavra fazer e criar, verbo asa e basa no hebraico. Fazer é da onde tem. Quando fala que Deus fez o homem, Deus fez a carcaça daquilo que tinha, que era o barro. Mas quando fala e criou Deus o homem, fala do espírito e da alma que ninguém tinha, somente o homem tem. Diz a Bíblia: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A palavra semelhança ali no original significa alma igual, alma do mesmo jeito. Deus está dizendo que aquilo que veio dele veio para dentro do homem. Então, querido, observe que ali, primeiro aspecto, está falando da sabedoria. A primeira coisa que Deus havia dado para o homem é o direito de governar. Deus havia dado ao homem a inteligência de administrar tudo que havia na terra. Então, quando Ezequiel vê o primeiro rosto do ser de homem, fala da sua sabedoria, do seu poder de domínio. Segunda coisa, a Bíblia vai dizer que havia rosto como de águia. Águia está relacionado à visão. Leia na Bíblia e você vai observar que Deus compara-nos como a águia. Por quê? Porque a águia possui vários atributos. Um dos atributos da águia é um pássaro que, quando atinge a sua idade de 60 anos, ela percebe que está prestes a hora de partir, e ela não vai morrer como um pássaro comum morre no meio da estrada. Ela vai subir num alto monte, porque ela vai morrer com classe, ela morre com elegância. A águia não morre no meio da estrada. Vou repetir de
novo. Águia não morre no meio da estrada. Você entendeu o mistério da águia? Quem pode adorar a Deus? Quem pode adorar? Receba aí, sabe por que o crente é como águia? Porque não morre na estrada, não morre no meio do caminho. Alguém pode olhar e dizer: não vai conseguir. Vai, porque você é águia, você não vai morrer no meio do caminho. Quantas pessoas pararam no ano passado? Quantas pessoas morreram no meio do caminho? Mas você continuou, porque você é águia de Deus. Segunda coisa, irmão. Segunda coisa, a águia, ela chega a uma idade de 50 anos aproximadamente, que ela tem que se renovar. Quando ela está ficando velha, ela tem que se renovar lá no alto monte. Olha onde a águia vai se renovar: no monte. Fala de altura. Monte fala de particular com Deus. Quer ser renovado esse ano? Vai no particular com Jeová. Ela sobe no monte porque o bico dela que está velho cai, nasce um novo bico. As penas que estão velhas caem, nascem novas penas. E quando ela está descendo o monte, ela desce tudo. Você sabia que a águia é da família dos falcões, mas ela é diferente por um aspecto de qualquer outra ave. Sabe qual que é? Qualquer outra ave, seja pomba, seja pardal, seja falcão, seja qualquer outra, quando vem uma enxurrada, uma tempestade, eles não têm peito para encarar, eles recuam. Agora a águia não. Se você entendeu, você vai dar glória, meu filho. Deus está dizendo que vai renovar a gente. Receba aí. Deus vai te renovar hoje. Tu pode ter entrado desanimado, mas Deus vai renovar a tua vida. Quando a águia desce do monte, Lagaxandarai, a tempestade pode ser a pior, mas ela desce no voo rasante que ela quebra a tempestade. Deus vai te renovar. Vai vir tempestade, vai vir provações, mas você não vai recuar, você vai enfrentar elas. Vai vir gigantes, mas você não vai fazer como a maioria do exército que fugiu. Você vai ser a minoria como Davi, que vai dizer: eu vou no nome do Deus Todo-Poderoso. A águia fala de visão. A águia enxerga o inimigo a mais de 1.200 metros de distância. Visão espiritual. Aleluia. Terceira coisa que Ezequiel vê, que um dos seres tinha rosto de leão. O que representa o leão? Força, soberania. Quarto, ele viu o rosto de boi. O boi também representa o ato da força, porque eram os animais usados para arar a terra, eram os animais que sempre estavam em atividade na lavoura. Deus, quando revela esses 4 aspectos para Ezequiel, ele vai ainda revelar rodas dentro de rodas que zigue-zagueavam. Preste atenção, a roda, ela girava para um lado, a outra girava pelo outro. Aonde Ezequiel batia os olhos, as rodas giravam de um lado para o outro, nos 4 pontos cardeais do planeta Terra: norte, sul, leste e oeste. Qual que é o propósito de Deus? Isso aqui é tremendo. Ezequiel, não tem como fugir. Olha lá uma chúria. Como é que é, Jeová? Não tem como fugir. Porque se tu for pro norte, a roda está indo lá. Se for pro sul, a roda está indo lá. Se for para o leste, não tem como fugir da minha presença. A presença de Deus está em todo lugar. Deixa eu te dar uma notícia: não tem como você fugir dos projetos e dos propósitos de Deus para a tua vida. Não tem como. Não tem como a gente fugir, meu irmão.
Às vezes o peso é grande, a responsabilidade é grande, a gente quer, não quero isso para mim. Deus está dizendo, não tem como fugir. Ezequiel olha olhos dentro das rodas, fala de que Deus está a contemplar todas as coisas. Quando Ezequiel foi chamado, olha a palavra que Deus vai falar para ele. Primeiro, obrigado, pastor. Você vai se pôr de pé. Levanta-te, põe-te de pé, porque eu falarei contigo. Irmão, deixa eu te contar um trem aqui. A palavra despertar na Bíblia, ela tem dois significados. Ela tanto fala de alguém que está prostrado e se levantar, como a palavra despertar, ela fala de ação. Porque se você analisar a palavra despertar, ela traz a ideia de ação, de movimento, de alguém que está em atividade. A ideia de Deus é dizer para ele, eu me revelei a você, mostrei que estou no controle, mostrei que sou Deus, que estou acima de qualquer crise que Israel está passando. Agora você não vai poder ficar parado. Deus está descendo revelação aqui. Deixa eu dizer uma coisa, não basta você ouvir na cacharabácia, porque tem gente que ouve 12 dias de palavra, 12 dias de mensagem, mas Deus está falando para ele, não basta ouvir, não basta você saber que eu sou na sua vida, que eu estou falando contigo. Levanta-te, não fique prostrado, porque quando você começar a fazer aquilo que eu estou te ordenando, eu, Deus, começarei a trabalhar na tua vida. Não basta ouvir a voz de Deus. Deus não te chamou para estar prostrado. O anjo levou pão, levou água para Elias. Sabe o que ele fez? Voltou a dormir. Deus mostrou que era com o profeta, mas ele voltou a dormir. Aí o anjo cutuca ele e fala, rapaz, não basta ouvir Deus, tem que fazer alguma coisa. Levanta daí. Quem sabe Elias, né, com medo de Jezabel, ameaçado, mas ela vai me matar, fica tranquilo. Muito comprido será o teu caminho. A partir do momento que Deus manda Ezequiel despertar, Deus aí fala outra palavra para ele. Você será atalaia na casa de Israel. Ali estava uma palavra que nos traz a ideia do peso, da chamada, da responsabilidade do ministério profético. Não é brincadeira ser profeta, irmão. Não é brincadeira ter sobre os seus ombros o peso de uma chamada. Abacuque, ele vai dizer no capítulo 1, olha o que ele vai iniciar dizendo no seu livro: o peso que viu o profeta Abacuque sobre Israel, a visão, o peso. A palavra peso, ou em outras palavras, tem outras traduções, é uma palavra chamada macan no hebraico, que tem a ideia de juízo, de responsabilidade e fardo pesado. Sabe o que Abacuque quer dizer? Só eu sei o peso do ministério. Só que eu costumo dizer uma coisa: Deus não dá um peso de acordo com aquilo que você não possa suportar. Deus só vai pôr um peso se Ele sabe que você tem estrutura para suportar o que Deus está colocando no seu ombro. Deus só vai te dar um peso de acordo com a sua estrutura. Quando Abraão recebeu de Deus a ordem de sacrificar Isaac, no capítulo 22 de Gênesis, a Bíblia diz que 3 dias o jumento levou a lenha. Quando chegou no pé do monte, que Deus falou: é aqui. A Bíblia diz que Abraão tem que deixar o jumento, deixar os escravos, pegar a lenha do jumento e colocar nos ombros de Isaac. Sabe o que Abraão quer dizer para ele? Até aqui foi o jumento que teve que carregar. Mas o que é para você fazer, filho? A responsabilidade que é para você fazer é você que tem que levar. Abraão, escute aí, não colocou lenha. Ele colocou lenha, não colocou graveto. Porque graveto não pesa. Agora a lenha é pesada. É responsabilidade. Todos nós temos uma lenha a carregar. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, no original, está andando no mesmo caminho. Primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, pegue a tua cruz. A cruz era feita de madeira, meu filho. É lenha. Pegue a tua lenha. Está pesado, mas se ele sabe que você está dizendo que está pesado, ele sabe que você pode carregar lenha. Imagine a cena: Abraão e Isaac subindo no monte.
O pai do lado do filho, o filho carregando a lenha. Quem sabe o Isaac falava pro pai, tá pesado. O pai dizia, eu sei que tá pesado, mas eu sei que você aguenta. Quem sabe você chegou aqui e falou para Deus, a lenha tá pesada. E Deus está falando, eu sei que tá pesado, mas eu sei a tua estrutura. Quem pode receber de Deus essa palavra, levanta a mão para Deus. Só aqueles que estão entendendo o que Deus está falando. Eu não sei você, mas eu estou queimando aqui nesse altar, querido. Deus está dizendo, pegue a tua lenha, carrega. Está pesado, Senhor, mas eu sei a tua estrutura, eu sei a tua capacidade. Deus não te dá um peso se você não suporta. Se você acha que não vai suportar, Deus está dizendo, você suporta. Você suporta, quem pode adorar a Ele, você suporta. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Alamachura bacandarai. Irmão, olema suribicandarai. Ai chuitabauá. Sinta Ele aí, querido. Quem sabe você chegou 2016 arrastando, mas você aguenta o peso da lenha. Quem sabe você chegou 2016 dizendo não aguento, e Deus está dizendo você aguenta o peso da lenha, porque foi eu que coloquei no teu ombro. Você não vai transferir responsabilidade para o jumento. O que foi para o jumento carregar era para ele, agora é para você, a responsabilidade é tua. Observe que Abraão está do lado de Isaac subir no monte. Você pode estar dizendo não aguento, mas o pai está do seu lado dizendo eu estou contigo nessa caminhada. Eu estou contigo. O Espírito do Senhor está falando ao meu coração aqui, que Ele marcou esse dia de terça-feira. Vai ser algo marcado na vida de pessoas. O Senhor está dizendo para mim que tem crentes que entraram desanimados aqui, sem expectativa, mas o Senhor está usando a minha boca para dizer: se prepare, profeta, que no meio desse vale tu vai abrir a tua boca, vai profetizar, e eu, Senhor, vou fazer um milagre. Receba a presença de Deus aí, só quem crê, só quem crê. Se você quiser falar em mistério, fala. Eu estou debaixo da unção aqui, eu estou debaixo da autoridade de Deus. Você atalaia. O ministério que Deus te deu pode ser pesado, mas Deus está dizendo aí na tua cabeça: eu sou Deus que te chamei, eu sou Deus que responsabilizo, eu sou Deus que cuido de você, eu sou Deus que cuido da tua casa, eu sou Deus que cuido do teu ministério, eu sou Deus que cuido da tua vida. Você pode dizer está pesado, mas Deus está dizendo: eu te dei estrutura para carregar. Sinta a presença dele. Você vai aguentar levar esse peso. Você vai aguentar levar essa responsabilidade. Só que tem um porém. A chamada do profeta é pesada pelo simples fato de Ezequiel ter que profetizar contra a sua própria nação. Aí é um B.O., meu irmão. Porque ele não vai profetizar para quem não é crente, para quem não conhece. Ele vai pregar para quem sabe, até demais. Esse é o desafio. E quando nós lemos o capítulo 37, eu só fiz uma introdução. É o ápice que eu tenho para mim, é o ápice da revelação de Deus a Ezequiel. Por quê? Porque o capítulo 36, Deus traz uma palavra de esperança encorajadora, dizendo que o Senhor haveria de trabalhar o íntimo do coração do seu povo. O capítulo 36 é Deus dizendo que Ele trataria com o aspecto principal do crente, que é o coração. Dentro da Bíblia, a palavra coração ela vai ter 3 significados. Ela fala de alma, de pensamento e de sentimento. É por isso que quando Deus, ao falar com Samuel, vai a Belém de Judá, na casa de um certo homem chamado Jessé, que entre os seus filhos eu me provi de um rei, e ele será segundo o meu coração. Deus usa o pronome possessivo, meu coração. Deus quer dizer que aquele que seria rei no lugar de Saul teria o mesmo pensamento que Deus, teria a mesma conexão. E é um dos desafios de Deus para a nossa vida, com que o nosso coração esteja ligado ao coração de Deus. É um desafio, é um desafio. Então Deus está dizendo primeiro que a nação de Judá, que ficou cativa 70 anos, foram humilhados pela Babilônia. Só para você ter uma ideia, Jerusalém foi sitiada no ano 605,
597 e destruída dia 9 de julho de 586. Segundo historiadores dizem que os soldados da Babilônia entraram em Judá, estupravam as moças virgens na frente dos seus pais, os anciãos choraram, as pessoas que ficaram em Jerusalém viveram um estado de antropofagia. Sabe o que é isso? Comia carne de gente morta para sobreviver. O povo começou a se lamentar. Jeremias nas Lamentações vai dizer: meu Deus, a coroa caiu de nossa cabeça, fomos colocados ao vitupério. Jeremias chorou aos prantos, porque a palavra lamentar no grego é chorar, gritar em alta voz. Jerusalém não tinha mais esperança de nada, e Deus vai mostrar algo muito sinistro para o profeta, porque o capítulo 37, se você observar, está falando a triste realidade espiritual de uma nação. A primeira coisa que nós vamos aprender no capítulo 37 é que Deus sempre vai nos mostrar aquilo que nós precisamos ver. Deus não maqueia a situação, Deus não forja a situação, Deus vai mostrar a realidade da minha e da sua vida. Nós nos enganamos com aquilo que nós pensamos acerca de nós. Você lê Apocalipse, a igreja de Sardes batia e dizia: eu sou uma igreja viva. Jesus olha para eles e diz assim: tem nomes de quem vive, mas está morto. A igreja de Laodiceia batia no peito: rico sou e de nada tenho falta. Laodiceia era rica, era uma capital de gente bancária na época, era uma cidade que teve um terremoto e Roma ofereceu dinheiro para restituir Laodiceia, e eles disseram: não precisamos da ajuda de Roma porque nós temos dinheiro para levantar a cidade. Eles se achavam os maiorais. Jesus disse para eles: vocês acham que são ricos, mas são pobre, miserável e nu. A igreja de Filadélfia é o contrário, achava que era fraca, mas Jesus disse: vocês são fortes, porque coloquei uma porta aberta diante de ti, mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O diagnóstico de Deus é diferente do nosso diagnóstico. Às vezes a gente olha para alguém dentro da igreja, bem vestido, sorrindo, perfumado, pensamos que está tudo bem, mas Deus conhece como está por dentro. Tem gente que vem na igreja dando glória, dando aleluia, aparentemente tudo vai bem, mas só Deus sabe o que essa pessoa tem passado. Tem muita gente que tem aparência de vaso, mas é vasilha. Tem aparência de que está cheio, mas está vazio. Mas Deus conhece o conteúdo. Deus não se confunde com a aparência, porque se Deus olhasse para a aparência, Eliabe teria sido rei, ou Samar. Mas Deus falou: Samuel, não olho como o homem vê. Você está olhando o conteúdo, mas eu vejo. Você está olhando a aparência, mas eu olho o conteúdo. E aquele que eu vou ungir não é tão bonito como os irmãos, mas tem conteúdo, tem graça, tem glória. O Shekinah de Deus, ele vem nessa noite sobre a tua vida, porque Deus não olha para a aparência, Deus olha conteúdo. Aí eu pergunto: quem tem conteúdo aí? Levanta a mão para Deus. Deus quer conteúdo. Eu quero pregar sobre um tema: avivamento em meu vale. Já estou finalizando. Deus vai revelar uma realidade que Ezequiel jamais viu. Ele vê Israel como ossos que estão espalhados, um povo morto espiritual. A gente costuma pregar essa palavra, mas o teor dela é dizer: Israel estava morto espiritualmente. Meu irmão, observe. A primeira coisa que Ezequiel vai descrever: veio sobre mim a mão do Senhor. Olha que coisa interessante. Ezequiel, embora foi uma visão, ele não foi ao vale porque ele quis. Ele vai dizer: foi uma decisão de Deus me levar no vale. Você entendeu? Você está na prova, foi uma decisão de Deus te colocar. Vale fala de luta. Foi uma decisão de Deus te colocar no meio dessa luta. Foi uma decisão de Deus te permitir você passar por isso. E quando Ele permite, pode ficar tranquilo, você sai desse vale honrado para a glória de Deus. Quando eu vejo alguém, eu estou na prova, eu estou no vale. Se foi Deus que te colocou, glória por isso. Ele não te põe no vale para você ser humilhado, para ser derrotado. Ele te põe no vale para te ensinar, para você adorar no vale e sair dali honrado para a glória do nome dele. O primeiro propósito foi Deus quem põe o profeta no vale. E se Deus pôs no vale, ninguém tira, meu irmão. Deixa eu te contar uma coisa: existem vales. Ezequiel não tinha ninguém ali, era só ele. Captou o manto? Tem vale que não vai ter ninguém. É só tu e Jeová no vale. Porque a gente tem aquela concepção: quando eu passar
passei pela prova, ninguém me ajudou. Mas quando me vê na bênção, para com isso, para com isso. Isso aí é jargão para fazer você dar glória. Tem vale que é Jeová, você é Jeová, e Deus não deixa ninguém chegar perto. Deus não deixa ninguém, porque a gente fica com essa ideologia. Eu passei pela prova, ninguém veio na minha casa me visitar, ninguém orou por mim, ninguém apareceu. Tem vale que Deus permite até chegar alguém para te ajudar, mas tem vale que é você e Deus. Tenha essa ciência, revelação de Deus para a tua vida. Ezequiel estava sozinho no vale, ele não tinha mais ninguém com ele, mas tinha um Deus que estava orientando ele no meio do vale. Quando você olhar para o redor e não tem ninguém para te ajudar, olha para o vertical, porque Deus está lá em cima dizendo: eu estou te orientando no vale. Quem pode adorar a Ele? Deus pode adorar a Macarabachada. Só quem está sentindo a presença de Deus. Eu estou debaixo da unção aqui. Recebe a presença de Deus, Ele está te orientando nesse vale. Ele vai orientar Ezequiel. A primeira coisa que Deus vai falar para Ezequiel: começa a andar no meio do vale. Ezequiel começa a andar no meio do vale, meu irmão, porque Deus não te chamou no vale para ficar parado, se lamentando, é para você se mexer. Para a gente vencer o vale, a gente tem que se mexer. Em 2 Reis capítulo 4 vai dizer: e uma mulher das mulheres dos filhos do profeta, presta atenção, foi a Eliseu e clamou dizendo: meu marido e teu servo morreram, e temia a Deus, e deixou uma dívida, e eu queria levar meus 2 filhos. Presta atenção. Primeiro, a Bíblia vai dizer que ela clama a Eliseu. Clamar no original, gritar. Ela vai aos prantos a Eliseu. Só que eu acho bonito que o milagre daquela viúva, que o Deus multiplica o azeite através de Eliseu, ela não para. A Bíblia diz que ela vai a Eliseu, ela fala o problema, Eliseu fala para ela: o que é que você tem em casa? Há uma botija de azeite. Eliseu fala: você então vai pedir vasos emprestados, você vai pedir muitos vasos, entra dentro do teu quarto, fecha a porta sobre si, ela vai estar em constante movimento. Quem quer vencer o vale não pode ficar parado se lamentando. Ana queria um filho, mas quando ela olhava do lado, Penina deu risada na cara dela: você não pode, você é maldita, você é miserável. Ana ficou na casa dela se lamentando. O texto de 1 Samuel capítulo 1, a partir do versículo 6 é explícito. E de ano em ano, Ana subia à casa de Deus. Por que de ano em ano? Nas 3 principais festas era obrigado o homem, Deuteronômio 16:16. O homem judeu era obrigado a sair da tua casa, levar uma oferta no templo. Ana não era obrigada, mas ela foi primeiro pela necessidade. Você não está aqui por uma obrigação, você está aqui por necessidade. Só quem está aqui por necessidade, levanta. Porque só para comer de conversa, quem vem na igreja obrigado não dá glória, não participa, murmura, reclama. Se alguém grita do lado dele, porque se gritou, se ninguém faz barulho, porque a igreja é calada. Quando você vem por necessidade, não precisa pedir para adorar, não precisa esperar o irmão da frente adorar. Quem vem por necessidade, ele chora, ele se aquebranta, ele fala em mistério, porque ele vem por necessidade adorar Deus. Quem veio por necessidade aqui, abre a tua boca para glorificar. Parada, chorando, ela ia de ano em ano à casa de Deus, orava a Deus, descia para a sua casa. Ou ela gastava 27 quilômetros da casa dela até a casa de Deus. Ela morava para a prova, porque Penina morava na casa dela. Ela ia para a igreja do lado da prova, porque ia Eucana, Penina e Ana. Ela foi cultuar a prova do lado dela, ó, prova de Ana, mas ela não ficou prostrada, parada. Tem gente que os problemas estão vindo, o inimigo está tentando levar o filho para o mundo, acabar com a família, com o casamento, ele está parado, chorando e se lamentando, e Deus está dizendo: faz alguma coisa nesse vale, meu filho. Anda no meio do vale. Eu pergunto aqui: quem vai andar no meio desse vale? Deus quer te ver fazer alguma coisa no meio do vale. Deus quer te ver se mexendo no meio desse vale. Aleluia. Deixa de dizer que você é fanático, não sai da igreja. É tarde da bênção, consagração, é puta noite, é monte. Deixa, só você sabe o vale que você está passando. Tem que se mexer. Quando alguém perguntar o que é isso, eu estou me mexendo no meio do vale. Que eu estou me mexendo, aleluia, não posso ficar parado, não posso ficar parado. Por que Ezequiel vai andar no meio do vale? Porque ele vai averiguar a situação que Israel estava. E quando ele começa a averiguar, ele vai dizer: os ossos estão espalhados. O que é importante a gente observar ali, querido? Primeiro, Ezequiel é levado no vale. Segundo, ele tem que estar se movimentando em alta e constante movimentação. Terceira coisa,
a Bíblia diz que os ossos estavam sequíssimos. Acredite você ou não, o que mais pesa no corpo do homem, se é obeso ou não é, não é a carne, mas são os ossos, que são cerca de 5% mais pesados do que a carne. E o osso só pesa por um trem chamado tutano. Então por que Ezequiel vai falar que os ossos estão sequíssimos, pastor Paulo? Porque não tinha mais tutano. Tem uma doença, eu não sei o nome dessa doença cientificamente, mas ela definha os ossos. E os ossos chegam a um extremo de ficar tão definhado que qualquer batida quebra. A pessoa tem que tomar um cuidado extremo onde vai andar. Isso faz com que a vida dela seja retardada, com que ela perca os seus movimentos, com que ela perca a sua agilidade, o seu reflexo, a sua rapidez, e impede e imobiliza o indivíduo de poder viver uma vida cotidiana como todo mundo. Israel não tinha mais estrutura, porque Israel estava fragilizado. E Deus quer dizer para Ezequiel, a partir de hoje, Ezequiel, quando você abrir a boca para profetizar, eu vou voltar a dar estrutura para o meu povo. Quem é que tem estrutura? Só quem tem. Deus quer te dar estrutura para que você não seja aquele crente que qualquer batidinha no osso quebra. Você está entendendo? Paulo em 1 Coríntios vai dizer para a igreja de Coríntios, dizendo assim, pastor Val: eu não vos pude dar um alimento mais sólido, vírgula, porque ainda sou, glória a Deus, porque ainda sois carnais. Preste atenção aqui. Por que Paulo está dizendo que a igreja de Corinto é carnal? Carne, sarx no grego, sarx, S-A-R-X, sarx. Tem duas variantes. Primeira variante, concupiscência. Segunda variante, alguém que está em desenvolvimento, uma criança que está em desenvolvimento. Paulo está dizendo a segunda variante: Coríntios, vocês são como criancinhas na fé que estão crescendo. Mas eu deixo dizer para vocês, igreja de Corinto, está na hora de vocês sair do estado de meninos espirituais para pessoas maduras espirituais. Porque eu quero dar uma comida mais pesada. Estou cansado de ter que dar papinha para vocês. Estou cansado de ter que dar mucilon para vocês, Neston, estágio. Está na hora dos ossos criarem tutano, ter estrutura para uma palavra mais forte. O que eu quero que você entenda é que tem muita gente fragilizada na igreja, meu irmão. Se alguém olhar meio torto para ele, ele sai da igreja. Se uma palavra foi falada, ele acha que é para ele, é um coitadinho. Deus está dizendo: está na hora de você receber estrutura no osso. Quem pode receber de Deus essa palavra? Deus quer te dar estrutura. Estrutura para vencer as provas. Estrutura para vencer as calúnias, as pedradas. Jeremias no capítulo 20 disse para Deus: eu não vou pregar mais a tua palavra, porque toda vez que eu prego dão risada de mim. Ninguém acredita no que eu falo e tudo que eu prego não se cumpre. Só que quando ele pensava em não pregar mais, capítulo 20, versículo 9, ele vai dizer: mas a tua palavra, Senhor, queimou sobre os meus ossos. Sabe por que ele vai dizer que a palavra queimou primeiro? Porque o que faz o crente permanecer diante das provas não é opa-opa, não é ir atrás de revelação, não é ir atrás do profeta. Porque tem gente que vem para o culto, se souber que quem vai pregar revela até o número da identidade. O que dá estrutura para o crente é a palavra, não é eu quem disse. Jesus disse: aquele que guarda as minhas palavras será como a casa construída na rocha. Bateu o vento, bateu a chuva, mas espera. Palavra. Aleluia. Segundo, Jeremias aprendeu uma coisa que ele não achava, ele não sabia, mas ele tinha ossos firmes, estrutura. Porque ele tomou 39 chicotadas, mas ele tinha estrutura para continuar. Deus está dizendo que hoje à noite de os seus ossos receber vigor. Alguém vai olhar de fora e vai até perguntar: mas como você está aguentando tudo isso? Aí você vai dizer: porque eu tenho estrutura. Alguém vai perguntar: mas como você consegue passar por essa prova? Eu não conseguiria, porque você tem estrutura. Alguém vai perguntar: mas você está desempregado, o aluguel está atrasado?
porque você tem estrutura. O filho está doente, a família está em crise, mas eu tenho estrutura. Quem tem estrutura é assim mesmo, pode bater, pode tacar pedra, pode caluniar, pode falar mal, pode fazer figuinha, pode pôr o nome na boca do sapo, mas não vai ver o ministério do profeta parar, porque ele tem estrutura, tem raiz. Receba de Deus aí palavra para a tua vida. Vou terminar. O povo tinha perdido a raiz, a estrutura, não tinha mais força. Então Ezequiel recebeu de Deus a ordem de profetizar. Abrindo uma coisa, Ezequiel quando vai profetizar, que primeiro Deus pergunta para ele, pode reviver esses ossos? A situação era tão caótica que Ezequiel disse, só o Senhor sabe. Tem prova que nem a gente mesmo acredita, só Deus. Só que Deus vai tomar a boca de Ezequiel para que ele tenha ousadia de acreditar naquilo que os seus olhos não faziam ele acreditar. Deus permite você enfrentar vários que com a sua ótica humana já era, acabou. Só que Deus vai muito mais além da sua realidade. Quem sabe a realidade que você viveu do ano passado para hoje é só ossos secos ao seu redor. Não tem esperança de nada. Só que é você que vai ter que profetizar, não é ninguém. Não é ninguém, é você que vai ter que abrir a boca e profetizar, é você. É você lá na tua casa que vai ter que abrir a boca e dizer, eu creio que o Senhor vai mudar a história. É muito fácil eu profetizar que tudo vai acontecer quando a situação é ao meu favor. Eu quero ver você profetizar quando a circunstância diz que não. Eu quero ver você profetizar quando a porta está fechada. Eu quero ver você profetizar que Deus vai abrir a porta sendo que a porta está fechada. Eu quero ver você profetizar que Deus vai entrar com milagre quando a enfermidade está imperando. Eu quero ver você profetizar que Deus vai alcançar a tua família quando está todo mundo se rebelando. Eu quero ver você profetizar que Deus vai te honrar diante da humilhação. Eu quero ver você profetizar quando a circunstância está dizendo não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. É aí que você tem que acreditar que Deus pode reverter a situação. Quantas aqui acreditam e vão profetizar no meio desse vale? Deus está mandando eu dizer para você que através da palavra que sair da tua boca, através da palavra que sai dos teus lábios, Deus vai começar a fazer um reboliço no meio desse vale. Pregador, mas não tem ninguém na minha casa que é crente, é só eu. É justamente você que vai abrir a boca no meio desse vale e vai dizer, Satanás, pega a tua bagagem, pega aquilo que é teu e bate em retirada, porque a minha casa é de Deus, meus filhos são de Deus, meu casamento é de Deus, minha vida é de Deus, minha casa é de Deus. Quero ver você profetizar agora. Quero ver você profetizar agora quando a circunstância está dizendo não. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, a circunstância para Marta e Maria era, o Senhor chegou atrasado. Se o Senhor tivesse chegado aqui antes, meu irmão não teria morrido. E Jesus falou para as duas repetidas vezes, eu sou a ressurreição e a vida. Ah, o Senhor creio, Marta vai dizer na ressurreição do último dia, mas eu não estou falando de Jesus no último dia, estou falando agora. Jesus fala, Marta, isso eu quero que você entenda, eu não vim aqui para consolar apenas vocês, eu vim aqui para fazer o que a circunstância está dizendo ao contrário. Quem dá a última palavra na vida do crente não é o advogado, não é o juiz, não é o médico, não é o promotor. Quem dá a última palavra na vida do crente não é o homem, não é a mulher. Quem dá a última palavra na vida do crente é Deus. Eu vou repetir para você dar glória a Deus e pegar isso para a tua vida. Quem vai dar a última palavra para a tua vida é Deus. Não é o teu colega, não é o teu colega de trabalho que vai dar a última palavra. Separa, não tem jeito, é Deus que vai dar a última palavra. Não é o vizinho, não é o invejoso que vai dar a última palavra. Não tem jeito, é Deus que vai dar a última palavra. É Deus. Para mim terminar a primeira profecia de Ezequiel, viu, vento? Primeira coisa, une os ossos, vem nervo e carne sobre os ossos, a matéria física está constituída. Por que os ossos vão se unir? Porque a igreja é comparada com o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça. Aleluia. Para Deus trabalhar na congregação, os ossos têm que estar unidos.
Primeira coisa que Deus quer dizer, Ezequiel, eu vou voltar a trazer união no meio do meu povo. Meu irmão, se eu canto no mesmo grupo que tu e não falo com tu, meu louvor não passa do teto. Se eu prego, se eu não faço alguma coisa para Deus, mas não consigo te suportar 2 horas na igreja, primeiro Jeová tem que me quebrar. Porque Deus não trabalha onde tem osso espalhado. Deus trabalha onde os ossos estão juntos. Oh, aleluia, você pode receber de Deus. Tem gente que assim nunca falou com o irmão na igreja, mas não vai com a cara dele. Nunca falou com fulano, mas não engole fulano em nome de Jesus. Isso vai cair por terra hoje. Aleluia, nós vivemos num tempo que até mesmo a igreja tem virado como se fosse um palco de luta. Um querendo disputar quem prega mais, quem canta mais, quem é melhor, quem é pior, quem rege melhor, quem canta melhor. E estamos esquecendo que a intenção do diabo é espalhar os ossos, mas a intenção do Espírito Santo é unir aquilo que o inimigo tem espalhado. E nessa noite Deus vai... Sabe o que é interessante? A Bíblia vai falar de 3 ventos. 3 ventos. O primeiro vento que a Bíblia vai falar positivamente. Deus sopra nas narinas de Adão e ele fica em pé, alma vivente. Segundo vento, quando Deus soprou no Mar Vermelho e abriu para Israel passar. E o terceiro vento em Ezequiel. Normalmente também tem vento opostos. Marcos 4,35, o vento quase afundou a embarcação de Jesus. Mateus 14,22, o vento quase afundou a embarcação dos discípulos. Jó capítulo 1, verso 19, o vento veio, bateu nos 4 cantos da terra da casa e todos que estavam na casa morreram. 10 filhos de Jó morreram em um dia. A Bíblia tem ventos que trazem o negativo e ventos que trazem o positivo. O vento sempre foi sinônimo de prova para nós. Quando a gente fala vento, é falar de prova. Só que eu quero apresentar para você hoje o vento de Deus. Se o vento do inimigo vem para destruir, para afundar, o vento de Deus fez para Adão, para levantar de pé, para dar vida. Você pode receber quando o vento de Deus assoprar, ele vai trazer vida. O vento de Deus, quando assoprou para Israel, abriu o Mar Vermelho. Quando o vento de Deus assoprar, e para quem crê na palavra, que eu não estou pregando história de carochinha, Deus vai assoprar o vento para abrir a porta no meio do mar, para você passar em 2015, 2016. Um vento que vai vir para unir. Nessa noite eu profetizo: o vento de Deus está assoprando nessa igreja. O vento ajuda. E eu finalizo, e Deus fala: Ezequiel, falta o principal. O que, Jeová? A vida. Porque sem o Espírito, o homem só seria um boneco, um manequim sem utilidade. Deus não te fez para ser manequim na igreja, para ocupar um espaço na igreja. Deus te fez com vida. Tem muita gente que é boneco na igreja, irmão. Está faltando a vida. E hoje Ele vai trazer vida para nós. Eu estou sentindo a presença dEle. Quem é espiritual está recebendo. Quem é espiritual está sentindo, está entendendo. Ele vai dar vida. Deus vai falar: Ezequiel, não basta estar aparentemente vivo, tem que ter um fôlego, tem que ter um espírito. Senhor, o que eu vou fazer? Abre a boca e você vai profetizar. Ele vai dizer: Espírito, assopra sobre os 4 cantos, ó Espírito de Deus. A palavra assoprar ali no hebraico significa restituição de dons que foram mortos. Essa palavra está ligada no grego em fásio. Quando Jesus, após a aparição dentro da casa, disse para os discípulos: recebei o Espírito, e a Bíblia diz que Jesus soprou sobre eles. Jesus já estava dizendo aquilo que o inimigo veio para enterrar. Eu estou soprando para dar vida àquilo que o inimigo veio enterrar. Pregador, eu não entendi. Sabe o que Deus está dizendo para Ezequiel? Havia ministérios enterrados ali, havia ministérios que estavam mortos. Tem gente na igreja que já não prega mais, já não profetiza mais, já não
convertido. Aí com o passar do tempo veio as lutas, os problemas, os dons começaram a enterrar. Só que Jeová tem uma notícia boa. Se eu fosse você, eu até pulava e saia correndo dando glória. Qual é, pregador? É que o Espírito que desenterra dom está soprando sobre a tua vida aqui hoje, está soprando no teu ministério aqui hoje. E eu quero profetizar de olho aberto que quem não cantava vai voltar a cantar, que quem não pregava vai voltar a pregar, quem não fazia visita vai voltar a fazer, quem não cantava no grupo vai voltar a cantar, quem não liderava vai voltar a liderar. E só para quebrar tudo, a glória da última casa vai ser maior. Só quem pode receber, só quem pode, só quem pode. Se põe de pé, se põe de pé, se põe de pé. Se põe de pé, dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Só quem está assim, eu vou sentindo aqui, eu estou com vontade de correr aqui. Ainda bem que aqui não tem sininho para proibir você de pular. Aqui não, sininho só no Peter Pan, aqui não, aqui é a igreja de Jesus. Aqui tu pode correr, profetizar, dar glória a Deus. Porque crente, quando Deus quer usar, Deus usa do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. E eu profetizo que no meio desse vale vai vir um avivamento de Deus. Deus vai dar vida. Deixa Deus te pegar, crente. Tem vaso aí. Se tem vaso presente, se tem vaso, o orelho está no meio da casa. Pega. Salvação encheu seu coração, ele nem hesitou. Vamos fechar os nossos olhos agora ao Senhor Jesus. O Espírito, Palco do amor, esse ambiente está espiritual. glória do Senhor, a minha salvação. Você que não quer o Espírito Santo, vai dando glória ao nome dele. Deus não depende de dia para batizar, de dia para curar. Deus não depende do pregador para curar. Deus não depende que seja um congresso do fulano para curar, para batizar. Minha história parecia ter chegado ao fim. Na tua casa, minha alma parecia estar vivendo uma guerra.
rapidinho. Deus que deu um mistério aqui. Dê a mão para esse irmão bonito do céu. Dê a mão com carinho. Nós vamos terminar. Mas é que nós estamos na direção deste. Dê a mão para ele. Esse ato profético é o ato da igreja que os ossos estão juntos. Deus me dava a visão de um redemoinho, replou no meio da congregação. Mas fica tranquilo que não é vento, não é prova não. É o vento de Deus soprando e passando sobre essa igreja, unificando o que o inimigo tentou espalhar. Deus fala que se na tua casa o inimigo tentou jogar um contra o outro, filho contra pai, pai contra filho, o Espírito de Deus fala para mim dizer para ti que Ele está soprando e está unificando aquilo que o diabo veio para separar. Com as mãos dadas, a igreja está declarando para o diabo: estamos em uma só fé, em um só propósito. Falei assim para o Senhor no final de dezembro. Falei, Senhor, mais um ano, 2016, a mesma plenitude? Cadê a sua plenitude? Cadê a sua plenitude pentecostal? Cadê a sua plenitude lavada, remida no sangue de Cristo, transformada, fazendo a diferença, unida? E eu sei que Deus chegou aqui nessa noite. Eu sei que Deus respondeu nessa noite. E é só o primeiro dia. É o primeiro dia. Vai ser 12 dias direto, sem intervalo. Amém? Aleluia. Deus continua abençoando grandemente o ministério. Missionário Doutor Mendes. É uma pequena lembrança do ministério. Eu não sei onde arrumaram sua foto, vai colocar lá. Aleluia, louvado o nome do Senhor. Nós estamos vendendo, aleluia,